Bom dia a todos. São 6 horas da manhã e nós vamos dar início à nossa reunião do programa de capacitação complementar em ecoendoscopia e endoscopia da via biliar e pancreática. E hoje eu escolhi um estudo, na verdade é um estudo revisional, né, sobre o diagnóstico e o tratamento da pancreatite aguda. E é um estudo que foi publicado no Gastroenterology. É um estudo extremamente interessante que mostra as nuances, né, e as dificuldades, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento dos pacientes com pancreatite aguda. Eu acho que vai ser uma manhã interessante devido às nuances desse estudo, né, em relação tanto ao diagnóstico como ao tratamento e como se comportar diante de um paciente como esse. Então, Fernando, fica bem à vontade, você tem aí 25 a 30 minutos para fazer a apresentação, porque eu sei que é um estudo longo, mas eu espero que você tenha captado, né, a mensagem em relação a esse estudo para que a gente possa desfrutá-lo da melhor forma possível. Muito obrigado aí, Fernando, e todos que estão aí. Bom dia a todos, para que a gente possa discutir. Então, Fernando, fique à vontade. Bom dia, professor, bom dia a todos. Eu vou apresentar hoje exatamente isso, o diagnóstico e o manejo da pancreatite aguda, né, no seguinte trabalho. Bom, segundo a incidência anual dos dados dos Estados Unidos, 13 a 49 pessoas a cada 100 mil padecem esse tipo de doença, com um risco que é igual em ambos sexos, masculino e feminino, e ele tem um aumento segundo a idade do paciente. O aumento da pancreatite aguda, especialmente nos Estados Unidos, ele é devido a três fatores: a obesidade, o uso e abuso de álcool e a presença de polilitiase. Esse último dado aqui, ele é o que gera mais gastos hospitalares. Mais para frente a gente vai ver por quê. Entre a taxa de mortalidade, ele tem uma taxa de 2% de mortalidade geral, frente a um 20% que é a taxa de mortalidade na presença de pancreatite necrotizante. Indo já um pouco mais ao diagnóstico, existem três critérios que eles colocaram no presente estudo, que são os principais para realizar um diagnóstico da pancreatite aguda, dos quais eles relatam que deve ter no mínimo dois dos três para fechar o diagnóstico de pancreatite aguda. O principal seria a dor abdominal aguda, né? Todo mundo sabe, uma dor epigástrica, dor em faixa, que pode irradiar a região das costas. O outro critério seria a presença alterada, né, de lipase ou amilase, que seria um aumento de 3 vezes o valor normal. A gente não tem que esquecer que esse tipo de valor, a gente tem que ter um diagnóstico diferencial, né? Assim, pode ter outras causas, né? O aumento. E o último seria a imagem, seria uma tomografia, uma ressonância abdominal, que seja sugestivo de pancreatite. Eles colocaram como um adendo que o exame de imagem não é imprescindível para fazer o diagnóstico, embora eles tenham colocado de ter dois de três critérios, né? Que na minha cabeça, se não é imprescindível, então a gente só fica com os dois critérios de cima, tirando um pouco da jogada a imagem. Enfim, aqui tem duas imagens características da pancreatite. Não sei se dá para perceber, mas aqui eles colocaram uma estrela preta, que ela representa o parênquima do pâncreas, que ele foi delimitado na imagem da tomografia, e aqui embaixo
eles colocaram uma setinha, né? Uma imagem mais escura já, um pouco mais anecoica. E essa imagem implicaria uma região que tem uma área de inflamação e fluido peripancreático. Essa imagem aqui. Nessa outra imagem aqui, nessa figura 2 eles colocaram outra tomografia, né? E que representa o parênquima pancreático, essa região aqui, tá? E esse aqui seria a cabeça do pâncreas. Ele está mal delimitado, que é o uso de contraste. Não dá para ver onde que ele começa, onde que ele termina. Só dá para ver um pouco do corpo e a parte final da cauda do pâncreas, né? E eles delimitaram aqui essa coleção, que também é decorrente do processo inflamatório, né? Essas seriam algumas das características imagenológicas que a gente pode inferir de quadro de pancreatite aguda quando a gente tiver suspeita e tiver esses dois critérios aqui de cima presentes. Bom, entre a etiologia da pancreatite, ela tem múltiplas causas, entre elas tem as mais comuns, né? A principal é a presença de litos de pedras na vesícula, né? E ela mais ou menos representa 40% dos casos e se indica o uso da ultrassonografia quando você suspeita de colelitiase. Se você tiver dúvida ou a dúvida persistir do quadro, você pode solicitar uma ressonância ou uma ecoendoscopia, que seria um pouco mais específica. A segunda causa é o uso e abuso de álcool, o que é a segunda causa mais comum, que ela representa 30% dos casos e é mais prevalente em homens. O terceiro, e não menos importante, é o aumento dos triglicerídeos, né? Que representa de 2 a 7% dos casos, que eles colocaram como corte o valor maior do que 1.000, né, no valor sérico do triglicerídeo. Esse valor pode dar um valor falso negativo se o paciente estiver em jejum prolongado. Porque a gente não vai esquecer que os pacientes que têm pancreatite aguda, eles, às vezes, por conta da dor, eles não comem mais nada, eles mesmos ficam em jejum por conta que eles têm medo de, depois de se alimentar, sentir dor. Outra etiologia da pancreatite aguda seria a síndrome de quilomicronemia familiar, tá? Esse é uma síndrome que ela aumenta consideravelmente o risco de contrair pancreatite. Outra causa seria o uso de medicamentos. Tem alguns medicamentos, uma tabela, inclusive, que eles colocaram, uma tabela extensa de alguns medicamentos, e ele representa menos do que 5% dos casos. A gente também tem que lembrar que existe a presença de pancreatite autoimune, que tem alguns marcadores para conseguir chegar no diagnóstico. Trauma e a presença de infecção. Falando um pouco sobre a severidade da pancreatite, é, ela tem a moderada e a grave, né, que seriam os dois principais. Quando uma pancreatite ela começa ou é diagnosticada e ela começa como moderada, ela pode evoluir rapidamente para um quadro grave, precisando de UTI e o paciente tendo uma deterioração clínica muito rápida. Algumas ferramentas que são úteis para estadiar aquela pancreatite seria a presença clínica de sinais e sintomas, né, como que o paciente está, o uso de laboratórios e a imagem também. Essa tabela representa duas classificações que elas conseguem um pouco resumir para a gente os graus de severidade, que seria a revisão de Atlanta
E essa outra é outro sistema determinante de uma classificação que ela descreve quais são os graus que pode se apresentar no quadro de pancreatite aguda. Por exemplo, aqui na revisão de Atlanta, só um exemplo, falando rapidamente, no quadro de pancreatite aguda moderada, ele não apresenta complicações sistêmicas locais, e assim mesmo o quadro não apresenta falha do órgão. Né? Já indo um pouco mais para moderada severa, ela apresenta alterações locais ou sistêmicas e não tem falha do órgão, tá? Essa falha do órgão pode ser menor do que 48 horas. É um quadro um pouco mais, quadro grave, posso dizer assim, mas ele não prevalece durante o tempo. Ele só se ele tem um curto período de tempo da, da, do quadro mesmo, né? E indo mais um pouco para a pancreatite aguda severa, esse é um quadro já um pouco mais persistente. Ele dura mais do que 48 horas, falando mais sobre a falha orgânica, né? É, entre os fatores clínicos de severidade, a gente pode ver que é visto na maioria dos pacientes que a idade é um fator que conta na hora de a gente conseguir chegar no diagnóstico da severidade, que seria especialmente pacientes acima de 55 anos, o paciente com estado mental alterado, aqueles pacientes que têm um estado mental alterado, aqueles pacientes que têm várias comorbidades, entre elas a obesidade, seria um IMC acima de 30, e o abuso de álcool por longo tempo. Entre os resultados laboratoriais, as elevações no sangue, a gente vai ver que tem a alteração do nitrogênio ureico, a creatinina e o hematócrito. Já que esses três resultados laboratoriais, eles refletem o fluido, a perda e a depressão do volume intravascular, já que existe um sequestro intravascular por conta do quadro inflamatório, né? Por isso que depois a gente vai ver mais para frente que o principal tratamento é o controle da dor e a hidratação do paciente, né? O PCR, interleucina 6 e a procalcitonina, ela permanece elevada por mais tempo em casos mais graves. E um valor importante aqui é que a amilase e a lipase eles não servem, né, como um fator preditivo de severidade. E algumas outras ferramentas que a gente pode usar para conseguir usar como fator preditivo. Sobre a imagem, a tomografia, tanto a tomografia como a ressonância, ela pode definir o grau de severidade da pancreatite aguda, e ela não é útil como preditor, né? Ela não consegue predizer como que o paciente vai evoluir. E ela não tem um impacto no manejo do paciente, enquanto à severidade. A gente só consegue usar a parte imaginológica para ver eh, quanto foi o grau de estrago, se pode usar essa palavra, né, que a inflamação fez por conta da pancreatite. Entre os fatores, os score para fazer grau de severidade da pancreatite, existem vários, né? Entre eles o Apache, o Hanson, o Glasgow, o Sears e o VISAP. Esses estudos, ou esses score, o estudo relata que eles não foram bem adaptados na prática clínica diária. Aí eu coloquei no vermelho porque eu não sei exatamente o que eles tentaram passar para a gente com aquela frase, né? Bem adaptado. E eles relatam que ele não tem se mostrado, qualquer um desses aqui em cima, não tem se mostrado superior um ao outro, né? Entre eles, eles ressaltaram que o Sears, ele, se for apresentar alteração maior do que 48 horas, ele representa
uma piora no pronóstico do paciente. Ele foi o único que eles colocaram como um pouco de preditor, né, da severidade. E sobre as citocinas inflamatórias, várias, existem várias delas, elas conseguem predizer a falha do órgão, para ver se a pancreatite vai ser severa ou a pancreatite é um quadro de pancreatite moderada. Né? Agora, essa figura aqui é um resumo, né, sobre o- a linha de tempo da pancreatite aguda. O paciente começa com um quadro sintomático, né? Pode ser náuseas, vômitos, a presença de dor abdominal. Existe a tormenta das citoquinas e ele pode ser que o paciente se apresente no hospital nas primeiras 24 horas, né, com todos os sintomas. E logo depois de 2 a 14 dias vem a fase da hospitalização, né? Que o paciente pode evoluir para um quadro grave. E ela aqui embaixo tem os testes diagnósticos, né? Que eu falei no começo, seria a presença de aumento da amilase, lipase, o estudo de imagem, né? A ultrassom abdominal para ver se tem ou não tem pedra na via biliar, aqueles testes de função hepática, né? É, além de ver se o paciente, né, na história clínica, ele usa álcool, ele consome todo dia, se ele é tabagista, as comorbidades que ele tem, também fazer um estudo sobre a presença de diabetes ou não. Né? E aqui as prováveis complicações do quadro, que seria a falha do órgão, a presença de necrose ou fluidos peripancreáticos, né? Presença de área de necrose, presença de trombose vascular, né? Entre outras complicações que pode dar no futuro. Agora, falando um pouco mais sobre o manejo, né, que não é bem importante da pancreatite, o principal manejo dele é baseado em duas coisas, que é a mensagem do artigo passa para a gente, que é o controle da dor, né, porque o paciente sente muita dor, e o uso de fluidos, de líquidos. A gente deve hidratar bastante esse paciente. Mais para frente tem alguns estudos quanto ao volume que deve ser usado nesse tipo de paciente. Sempre tendo cuidado, né, das comorbidades, pensando sempre se o paciente tem uma função renal boa, se o paciente tem uma função cardiológica boa, né, para conseguir colocar volume nesse paciente. É, a gente vai ver que o manejo inicial, eles relatam que não se sabe exatamente qual que é o ideal, mas é, a gente deve hidratar especialmente com Ringer, presença de Ringer, e tem que ter uma cautela com o uso de coloides, né, por conta de algumas comorbidades do paciente. Mas, resumindo assim, a grande raso, é a hidratação do paciente e o controle da dor. Esses são os dois pontos principais de tratamento. É, como eu já disse, o ring lactato é o mais recomendado entre as soluções que são utilizadas para o manejo da pancreatite. E existe um estudo, que é esse aqui, o Waterland, que ela fez uma comparação entre o uso de solução salina versus o ringer lactato, né? E ele não terminou ainda esse estudo, ele está ainda ocorrendo, para avaliar qual dos dois é melhor. Mas parece ser que o ringer é um pouco melhor que a solução salina, tá? Porque parece também que ele tem algumas propriedades anti-inflamatórias, que é exatamente não são explicadas nesse estudo, né? Mas provavelmente quando ele chegar na conclusão, eles vão dizer para a gente que tipo de benefícios tem o ring latato sobre a solução salina. Fala um pouco sobre os valores que a gente deve usar para manejar a pancreatite. O estudo relata que é preconizado fazer uma hidratação de 5 a 10 ml por quilo por hora, nas primeiras 12 a 24 horas, sempre mantendo um pulso menor do que 120,
uma pressão arterial média que vai entre 65 a 85 e um volume urinário maior do que 0,5 ml por quilo por hora, né? Que é a função, duas coisas que tem que prestar muita atenção é a parte cardiológica e a parte renal do paciente, para não complicar mais o quadro dele, né? Agora, aquele estudo que eu expliquei, né, no slide anterior, ela fez tem como um outro estudo que é um apêndice daquele primeiro, que ele fala sobre o uso de fluidos, ele compara em função de fluidos de 20 ml por quilo por hora versus 10 ml por quilo por hora, né? Seria um volume um pouco mais aumentado do que aquele que é preconizado. Esse estudo, ele teve que ser suspenso devido à agressividade deles, por conta que o volume por hora que foi usado nesse estudo era muito alto. Então, eles tiveram que suspender a continuidade do estudo. E, como conclusão, eles descrevem ou eles recomendam fazer uma infusão inicial de 1,5 ml por quilo por hora, com um bolus de 10 ml por quilo, se ao caso é, o paciente estiver em hipovolemia. E é importante fazer, né, a monitorização clínica e hemodinâmica do paciente, além de fazer um correto controle da diurese desses pacientes. Agora um pouco sobre a nutrição dos pacientes que apresentam quadro de pancreatite aguda. A alimentação oral precoce deve ser feita quanto antes, tá? E assim que o paciente tolerar a dieta via oral. Ela pode ser misturada com sólidos, mas num primeiro momento tem que ser uma dieta leve, um pouco mais leve. Já que esse tipo de conduta foi vista que ela reduz o tempo de internação dos pacientes. Nos quadros de paciente com pancreatite aguda severa ou pancreatite necrotizante, esses pacientes não toleram muito bem a dieta via oral. E eles preconizados realizar uma dieta enteral, já que ela preserva a função intestinal, né? E caso o paciente não consiga tolerar ou tenha impossibilidade de realizar uma dieta integral, a gente deve realizar uma dieta parenteral para conseguir nutrir os pacientes. A nutrição enteral, além dela ser muito útil para evitar atrofia intestinal, ela não é superior à dieta por via oral, tá? Já que a gente outro estudo, mas no caso ele recomenda realizar uma dieta naso-jejunal. Seria uma preferência caso o paciente não conseguir tolerar uma dieta via oral. E existe um estudo, né, de 2008, um ensaio, que ele recomenda realizar uma nutrição enteral nas primeiras 24 horas, tá? Mas ela não foi, como conclusão, não viu que não o uso da dieta precoce, enteral especialmente, ela não impacta no quadro de infecção ou a mortalidade do paciente quando ela for comparada com uma dieta bioral. É por isso que eles recomendam fortemente realizar, se o paciente tolerar, uma dieta via oral ao invés de uma dieta enteral. Em quadro de pancreatite severa, deve ser iniciar uma dieta até 72 horas ou antes da entrada do paciente no hospital. E além do uso de enzimas pancreáticas, se a função exócrina do paciente for insuficiente para conseguir digerir aquela dieta que o paciente vai receber. É, Sobre a prevenção de infecção, vários guidelines, eles não recomendam, eles concluíram que não é recomendado realizar antibiótico profilaxia em pacientes com pancreatite severa ou paciente com necrose estéril, tá? No quadro de pancreatite severa, é difícil saber se o paciente piora ou não, tá?
falando um pouco mais sobre o quadro de infecção ou um quadro de SIRS. Um dado que é muito útil, que esse o trabalho fornece para a gente, que é a dosagem da procalcitonina, ela é útil para diferenciar esse tipo de dúvida. Se o paciente vai ter alguma complicação enquanto infecção. Então, eles recomendam realizar ó, a dosagem da procalcitonina no dia zero, que seria o quadro de entrada do paciente, no quarto dia e no sétimo dia, na primeira semana. Aí depois, eles recomendam realizar a dosagem da procalcitonina semanalmente, tá? Eles põem um limiar como de 1,0, tá? Para ser uma guia do início do tratamento ou para a gente conseguir levar um valor, tá? Quando o paciente for internar. É, falando ainda sobre a infecção, o uso ou não de antifúngico, né, em tratamento dos pacientes, quando tem a presença de fungo, em algum tipo de amostra, eles recomendam realizar tratamento somente se tiver um diagnóstico definitivo. Não é para sair usando antifúngico, em todo paciente ou em qualquer paciente. E eles não recomendam também fazer nenhum tipo de medicamento antifúngico como profilaxia. Né? A mesma situação é com o uso do probiótico. Eles não recomendam o uso de rotina. O que é mais recomendado é a nutrição. Tá? E outro tipo de manejo, que é o manejo da dor desse paciente, eles colocaram como o medicamento número um é o uso de AINES, o segundo é o uso de opioides, e caso o paciente não melhore a dor, seria o uso de opioide forte. Né? O AINE, eles relatam que é útil para diminuir a cascada inflamatória, e esse medicamento deve ser evitado em úlcera gástrica ou em pacientes com doença renal. Outro dado importante do estudo é que a buprenorfina, ela é recomendada, já que ela se viu que é um pouco melhor que o uso de diclofenaco nesse tipo de pacientes. E num estudo retrospectivo foi visto que o paciente, quando se realiza o manejo adequado da dor, ela, ela é associado com maior tempo de internação, ou maior tempo de uso de sonda, e o paciente vai de alta com uso de opioides. Então, é um pouco contraditório, né? Mas você vai tratar a dor do paciente, porém, se você conseguir controlar a dor usando opioide, por exemplo, pode ser que o paciente consiga desenvolver algum grau de dependência desse tipo de medicamento, né? É por isso que é, eles recomendam fortemente começar com uma dieta precoce, né, do paciente, para conseguir liberar o paciente do hospital o quanto antes. Aqui só um detalhe que eles explicaram, que o uso de raquianestesia ou aquela anestesia epidural, ela diminui os valores de procalcitonina, caso o médico tratante for usar a procalcitonina para ver o grau de severidade da pancreatite. Existe um estudo multicêntrico que fala sobre a CPRE, que pacientes com pancreatite aguda severa, a realização de CPRE na urgência, ela não melhora as complicações ou a mortalidade, especialmente em aqueles pacientes que não têm colangite. É por isso que eles recomendam fortemente que a CPRE só seja feita em casos de colangite, tá? Fora disso, é praticamente contraindicada a CPRE, tá? Não existe mais aquela CPRE diagnóstica, né? Para pancreatite, não existe isso. E realizar um tratamento conservador de preferência, né? Outra coisa que é importante que esse estudo relata para a gente é a colecistectomia. Quando a etiologia da pancreatite é por conta de uma pedra na vesícula, eles recomendam realizar a colecistectomia na mesma internação, tá?
Também joga por baixo aquela teoria que tem que esperar o segundo, terceiro, o quarto quadro de pancreatite aguda biliar para operar o paciente. Aqui não, aqui eles recomendam, paciente internou por um quadro de pancreatite, e aí você descobre na internação por conta de um ultrassom, um tomo, seja o que for, uma econdoscopia, que o paciente tem uma pedra na via biliar, ou mesmo que seja barro biliar, eles indicam você realizar a colecistectomia, tá? Tem uma colecistectomia precoce, tá? Já que ela reduz o tempo de internação e ela não muda as complicações que o paciente vai ter, certo? E agora, um dado importante, isso nos casos de pancreatite moderada a leve, né? Quando o paciente tem pancreatite grave, eles recomendam aguardar até a resolução do quadro e o paciente ser operado até 8 semanas, mais ou menos 2 meses, depois dele ter saído do quadro da pancreatite. Mas é recomendado mesmo fazer uma colecistectomia. Entre a pancreatite necrotizante, eles apresentam 10 a 20% dos pacientes, eles evoluem com uma pancreatite necrotizante, e um terço deles com necrose do parênquima do pâncreas, tá? Geralmente, essa necrose do parênquima, ela acontece 10 a 14 dias depois do início do quadro agudo. E o tratamento preconizado é o minimamente invasivo, realizar uma drenagem percutânea, uma drenagem endoscópica transmural, uma necrosectomia endoscópica ou um desbridamento cirúrgico. Esse aqui foi visto que diminui o tempo de internação e a presença de fístula no futuro, né? Sobre a pancreatina cortizante ainda, a drenagem precoce, que seja menor do que 4 semanas, ela é recomendada em caso de infecção, de choque ou falha do órgão, tá? Ela não reduz as complicações que o paciente vai ter e existem casos que acabaram dando infecção em múltiplas abordagens. Entre outras complicações, tem a presença de pseudocisto, a fístula, a presença de ascite e a pancreatite crônica, né? Além de ter a síndrome de desconexão de ducto, né, que ela pode dar como resultado a presença de diabetes e é preconizado o tratamento por endoscopia. Entre as complicações vasculares da pancreatite, existem a presença de pseudoneurisma e a presença de tromboses, que é especialmente da veia esplênica, que acontece em 7% dos pacientes, tá? O pseudoneurisma ele é diagnosticado semanas ou inclusive meses após o quadro de pancreatite aguda, que é especialmente na artéria esplênica ou a gastroduodenal, que acontece, tá? Entre o quadro de pancreatite aguda recorrente ou pancreatite crônica, 17% delas é de etiologia alcoólica, o uso de tabaco, e o histórico de necrose de parênquima do pâncreas. 10% de pancreatite aguda desenvolvem pancreatite crônica. E 36% do paciente com pancreatite recorrente, eles também conseguem desenvolver pancreatite crônica, tá? A gente tem que fazer, tentar reduzir fatores provocativos, fatores que vão desenvolver a pancreatite crônica. Agora, sobre a insuficiência endócrina, né, por conta do quadro agudo que o paciente teve. Ele é relatado que tem um novo aparecimento de diabetes em 15% dos pacientes um ano após o quadro de pancreatite aguda. E ele tem o risco de desenvolver esse quadro de diabetes 5 anos após ter sofrido o quadro de pancreatite aguda. Ele não é associado ao grau de severidade da pancreatite, à etiologia, à idade ou gênero do paciente, tá? A insuficiência endócrina, ela acontece principalmente por conta da destruição das células beta e por conta da inflamação e a necrose do parênquima, tá? Falando um pouco sobre a insuficiência exócrina, existe um estudo que é da elastase fecal, que é feita para rastreamento, né? Se o paciente vai evoluir com insuficiência exócrina, e existe um 62% de probabilidade do paciente evoluir com insuficiência exócrina, tá? De novo, o alcoolismo o principal fator para o paciente ter uma insuficiência exócrina. E em pacientes com pancreatite aguda severa, tá? Ela diminui a incidência de insuficiência exócrina 5 anos após do quadro de pancreatite aguda.
tá? Essa tabela aqui, ela descreve alguns erros que o médico tratante tem nos casos do manejo da pancreatite aguda, né? Aí eles recomendam ter uma lista aqui, né? Coisas que devem ser evitadas caso o médico for tratar o quadro de pancreatite, né? Resumindo, é alguma das coisas que eu já expliquei, né? Enquanto ao laboratório, enquanto à presença não de pedras na via biliar, é, o uso da clínica, né? A gente tem que usar muito a clínica para conseguir chegar no diagnóstico, né? A suspeita diagnóstica no primeiro momento, né? Assim como também ó, o uso de dieta via oral, não exagerar ó, o uso de líquidos para hidratar o paciente, não realizar CPRE precoce em pacientes que não têm quadro de colangite, não usar antibiótico de forma profilática, entre outros, né? Agora, falando um pouco sobre os pontos favoráveis que eu vi no presente estudo, ele indica fortemente, né, a CPRE novamente em quadros pontuais, né, que não tem que ser em qualquer caso de pancreatite que vai ser feita uma CPRE. Ele dá detalhes sobre o manejo individualizado de cada paciente, né, baseado eh, nos aspectos clínicos de cada um, né, baseado no peso, na idade, nas comorbidades e outras coisas que o paciente vai relatar na hora de pegar a história do paciente. Eh, a colecistectomia também, que deve ser feita precocemente, né, que ela vai melhorar eh, o tempo de internação do paciente. E o uso dos laboratórios, que para mim a procalcitonina é o maior, né? Que é atentável, eu não sabia que a procalcitonina um dado laboratorial que é útil para a gente. E entre os limitações do estudo, ou um pouco que eu vi que eu não conseguia entender qual foi a mensagem que eles tentaram passar na questão daqueles scores, o Apache, o Hanson, né? O que eles querem dizer que aqueles scores não foram bem adaptados na prática clínica diária. Seria só isso. Obrigado. Perfeito, Fernando. Muito obrigado entre aspas, né? Seu resumo desse trabalho. Acho que foi um trabalho extremamente importante, né? Um trabalho publicado num periódico muito importante, que é o Gastroenterology. Eu gosto muito desses trabalhos de revisão e que eles faziam uma revisão e um comparativo dos estudos, né? Principalmente em grandes doenças, principalmente quando se trata de pâncreas, né? Como câncer de pâncreas, como pancreatite aguda, pancreatite crônica. Eu acho que eles trazem muitos conhecimentos para a gente, né? Sempre lembrando que a pancreatite aguda, se você quer obter êxito, você tem que sempre pensar num tripé, e nesse tripé que é fundamental, que é o tratamento da dor, que é a hidratação do paciente e a alimentação do paciente. Sempre lembrar no conceito de que quanto mais cedo você alimentar o paciente, melhor ele evolui. Quanto mais cedo esse paciente começar a apresentar quadro de vontade de comer, ou seja, fome, melhora esse quadro. Em relação ao manejo, lembrar que a CPRE ela só é importante quando você tem colangite. Se você não tem colangite, você pode até, por exemplo, fazer uma colange em casos especiais. Eu acho que vale a pena vocês lerem esse trabalho, ele vai mostrar exatamente aquilo que o Fernando falou. Então, por exemplo, vamos supor, você tem um diagnóstico de um cálculo detectado ou por ecoendoscopia ou por ressonância e você não tem colangite, então você deixa esse paciente sem fazer a colange endoscópica retrógrada. De repente, esse quadro começa a se arrastar por muito tempo. Você até discutindo multidisciplinarmente, você pode até tentar fazer uma colange, mas são casos eventuais. Isso não é uma coisa que a gente vai ver no dia a dia. E outro ponto importante que eu acho que esse trabalho muda, né? Aliás, ele coloca e destaca bem, é o uso da procalcitonina. Isso é uma coisa importante, que deve ser pesquisada no primeiro dia da pancreatite aguda, depois no quarto dia, depois no sétimo dia, depois semanalmente.
e ela vai avaliar duas coisas, dois pontos principais. Primeiro, o quadro infeccioso, né? E, além de tudo, a severidade da pancreatite. E outra coisa é a colestectomia. A colestectomia, quando a pancreatite aguda é moderada e leve, você pode fazer na mesma internação, não importa. Agora, se a pancreatite aguda é severa e você tem pedras identificadas na vesícula, você deve fazer isso depois de praticamente de passado o quadro e melhorado bem esse quadro desse paciente. Então eu gostaria de colocar em discussão, gostaria de saber a opinião de vocês, né? Eu acho que é importante a gente discutir essa doença que é tão prevalente, né? E que estão sempre chamando, né? Principalmente nós, os endoscopistas, como gastroenterologistas também, para acompanhar esses pacientes, né? E ver exatamente aquilo que a gente vai fazer. Então, fiquem bem à vontade. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Se alguém, qualquer um que tiver aí, quiser fazer qualquer pergunta, por favor, é só levantar a mão e falar sem problema nenhum. A gente está aqui realmente para discutir. Humberto, vou chamar o Humberto, que eu sei que o Humberto gosta de falar, né? Então vou chamar o Humberto, porque o Humberto pode falar alguma coisa, qual é que é a experiência dele em relação à pancreatite aguda, né? A colange endoscópica retrógrada. Humberto, fica bem à vontade. Bom dia a todos. Essa chamada é praticamente uma ordem. Então, assim, eu coloquei alguns pontos para a gente, que eu coloquei o trabalho é muito abrangente, mas ele também não aprofunda na abrangência de cada item. Ele não... Assim, o que a gente vê, a questão do diagnóstico, a gente vê na prática, eu vou colocar o que eu vejo e vocês, por favor, depois dar uma opinião. O diagnóstico, a gente vê a realização de tomografia numa fase muito precoce. Eu acho que isso, a meu ver, deveria esperar pelo menos uns 2 dias para se fazer. Porque o paciente que tem uma clínica exuberante, bem característica, talvez as alterações da tomografia não apareçam nas primeiras horas, né? Eu acho que se faz com muita precocidade. Segundo ponto é a hidratação. Então, assim, no que o trabalho coloca, se a gente colocar 5 ml por quilo de peso nas 24 horas, era o que a gente fazia antigamente, vai dar 8 litros e 400. Então, assim, antigamente a gente colocava líquido no terceiro espaço, criava um quarto espaço e ia botando líquido. E não importa, o paciente ficava todo emaciado, todo inchado, depois a gente puxa com colóide. Isso na minha época de CT a gente fazia isso, eu acho que isso acabou. E, por outro lado, o trabalho bota 1,5 ml por quilo, com bolos de 10 ml por quilo, vai dar um total de 3.000 ml, 3 litros, praticamente uma hidratação básica. Então, isso que eu achei que o trabalho não definiu. Lembrando, por exemplo, que na prevenção, né, de pancreatite pós-CPR, a gente faz em torno de 3 a 4 litros naqueles pacientes de cristalóide mesmo, de ringue, nas 24 horas, né? Além do anti-inflamatório. Então, esse ponto da hidratação, se o Fernando achar que tem alguma coisa para esclarecer aí, que eu não vi, para esclarecer. Em relação à nutrição, olha, se é uma pancreatite leve, acho que a oral não tem problema falar que a gente vai nutrir via oral rápido, mas o paciente de moderada a severa, devido ao íleos, é impossível a gente, pela distensão, a gente fazer via oral. O que se faz é, às vezes, nutrir o jejum, né, o delgado, de modo geral, com uma sonda nasentérica, se você conseguir passar, nutrir para evitar a translocação bacteriana, atrofia de vilosidade, atrofia bacteriana. Mas oral, naqueles pacientes moderada a severa, eu acho que é impossível, a nutrição parenteral entra. Eu não sei a experiência de vocês, mas eu acho que é muito difícil em relação à nutrição. Em relação à indicação de CPR, a minha maior dificuldade é o paciente que está equitérico, pelo edema da cabeça do pâncreas, de uma pancreatite um pouco mais avançada, um pouco mais severa, e que tenha cálculo na via biliar principal.
E aí, esse paciente, a gente... E tem alguns sinais de inflamatórios da própria pancreatite e esse diagnóstico diferencial com colangite da gente intervir logo com o CPR nesse paciente. Com essa, eu tenho essa dificuldade e o que eu acabo fazendo é aguardando alguns dias mesmo, esperando aquele processo inflamatório do pâncreas todo diminuir, o edema, para a gente pensar que tem a colangite, né? Quer dizer, tem leucocitose, tem enzimas canaliculares elevados, eu tenho uma dificuldade de falar, não, isso é colangite, vamos intervir agora. Então, normalmente eu espero, tá? E em relação à cirurgia precoce, da mesma forma, o Celso já falou, tem que saber com o cirurgião como é que ele vai fazer uma laparoscopia no paciente se tiver com muita distensão ali nos primeiros dias. Então, também, geralmente, eu aguardo para chamar o cirurgião ou converso com o cirurgião para aguardar. Então, assim, acho que a Fernanda resumiu bastante, o que já é um resumo do trabalho, já é um resumo, e a minha maior dúvida foi essa questão da hidratação. Perfeito. Muito obrigado pelos comentários, é exatamente isso. Eu acho que existe uma grande dúvida, né, em relação ao diagnóstico. Eu, às vezes, recebo vários pacientes no consultório que chegam lá com quadro de dor abdominal e quando você vai ver nos exames da época em que ele teve a dor abdominal e que no hospital foi detectado quadro de pancreatite, você vê uma amilase que o normal é até 100 e você vê 140, 180, com uma Então, isso não é uma pancreatite aguda bem estabelecida. Né? E eu acho que esse trabalho fala bem a respeito do diagnóstico, isso é muito importante. Então a gente tem que saber estabelecer exatamente o que é uma pancreatite aguda. E eu acho que esse trabalho, ele tira essa dúvida, por isso que eu aconselho que todos devam ler esse trabalho. Então, por exemplo, você tem que ter um aumento de amilase e lipase 3 vezes a normalidade, ou seja, se é 100, tem que chegar a 300, 350. Isso é importante. Realmente é um ponto importante. E que o raio-x, ou, desculpe, a imagenologia não é tão importante como o quadro clínico, ou seja, dor abdominal associada a esse aumento de amilase. Mas eu queria saber a opinião também do Jorge Guedes, né? Qual que é a opinião dele, né? Nós temos aqui um gastroenterologista iminente que vai trazer a visão dele a respeito disso, né? Então, Jorge, bom dia, fique bem à vontade aí para Bom dia a nos todos. esclarecer algumas Parabéns, coisas. Fernando. O Fernando nos deu uma aula de revisão aí, né? Com trabalho sobre tudo de pancreatite aguda, do diagnóstico à evolução, né? O trabalho, ele é bom por isso. Ele é um trabalho que compreende tudo, né? E fala muito sobre as iatrogenias que foram cometidas aí ao longo do tratamento da pancreatite aguda. O que eu chamo a atenção do pancreatite aguda, primeiro, assim, na questão da definição, eu acho que é importante a gente saber que pancreatite alcoólica, ela não é aguda. Ela não é aguda. Ela é uma pancreatite que vai ter consequências tardias. Esse paciente vai evoluir, né? Ele é um paciente com pancreatite crônica. Então, é álcool, internou, evoluiu bem e vai ter alta. Não. Esse paciente precisa de acompanhamento, porque com certeza ele tem uma pancreatite crônica. Ele vai voltar a fazer, se ele continuar a beber, ele vai fazer novos episódios e vai evoluir para a insuficiência exócrina endócrina do pâncreas. Com relação à questão da hidratação, né? A hidratação, eu acho que a gente tem uma série de parâmetros aí que os gastroenterologistas e endoscopistas, de fato, não entram no cenário, né? Porque nós somos chamados. E esses pacientes eles são acompanhados pelos intensivistas, pelos emergencistas no primeiro momento e em seguida pelos intensivistas. E aí quando a gente é chamado, é porque a coisa já está no andamento complicado. O maior interesse aí que tem sido despertado essa questão de hidratação é porque se presumia a semelhança da sepsis, que a hidratação vigorosa ela poderia melhorar o prognóstico. Se viu que não é bem assim. Então, essa hidratação tem que ser parcimoniosa. Para mim, os critérios de hidratação são os critérios de perfusão orgânica sem acúmulo de líquido. Não vai ter valor fixo, né? Se tenta definir qual seria isso, mas é um critério caso a caso, observando e evoluindo o paciente. Infelizmente, a gente não é chamado nesse momento, né? O valor da endoscopia, né, na pancreatite aguda está claramente demonstrado
na fase de complicação, a partir da segunda semana, quando tem lá as coleções, a necrose, e a endoscopia participa como um método principal para o tratamento minimamente invasivo e deve ser utilizado. Fora disso, não tem papel nem para endoscopia, né? E a endoscopia tirou o papel do cirurgião. Essa é a verdade, que o cirurgião saiu de cena, ele só entra na colestectomia, né, quando é indicada, né? E a gente sabe que essa colestectomia precoce é importante. O que é que o trabalho não aborda? Primeiro, o trabalho não aborda a questão da pancreatite de origem indeterminada, que nos chega com muita frequência. Então, essa pancreatite de origem determinada, a presença, qual o papel da microlitíase, qual o papel das alterações ductais, né, do Punker Division, isso nós ainda não temos muito claro na nossa cabeça, né, e são zonas onde a gente tem dificuldade de estabelecer o que é que está causando, né? E não falou também das questões genéticas, né? As pancreatites de origem genética que se manifestam como pancreatites agudas de repetição. Hoje a gente já tem painéis genéticos e pode triar melhor esses pacientes. Além dessas questões aí que o trabalho aborda, eu acho que a grande questão que nós temos visto aí sim, que a gente acompanha porque recebemos as complicações. Eu acho que toda pancreatite aguda, olha a afirmação que eu vou fazer aqui, é uma afirmação bem pesada. Acho que toda pancreatite aguda, mesmo aquela litiásica e mesmo aquela edematosa que foi colestectomizada, ela tem que ter um plano de segmento ambulatorial posterior. E isso nós estamos vendo com uma frequência tremenda, né? A presença de complicações não previstas e são complicações tardias, às vezes é uma coleção que perdura 6 meses, um ano, uma coleção que não foi drenada durante a fase de pancreatite aguda, é um diabetes que se desenvolve numa fase tardia, é uma insuficiência exócrina do pâncreas que nada presumia que ia se desenvolver, porque aparentemente o pâncreas estava relativamente preservado, e temos assim casos dramáticos de desconexão ductal que não foram diagnosticados na fase aguda e que esses pacientes evoluíram quase como uma amputação corpo caudal do pâncreas com insuficiência exócrina, endócrina, às vezes pacientes jovens, que se tivessem sido pensados durante a evolução teriam sido abordados. Então, eu imagino que a gente vai ver mais complicações, né? Mais complicações ainda. Não acredito nessa ideia de que a pancreatite aguda é uma pancreatite que, uma vez resolvido o fator causal, ela está resolvida e não tem sequela. Acho que esses pacientes precisam sim de acompanhamento, né? O risco de desenvolvimento de diabetes é palpável. Não conhecemos ainda o risco de desenvolvimento real de câncer de pâncreas, não precoce, mas ao longo dos anos, mas talvez esse risco também exista. Então, o trabalho, basicamente, o valor do trabalho é reforçar a ideia de não cometer as iatrogenias, que infelizmente continuamos cometendo, não nós, gastrologistas, nem endoscopistas, né? Nem cirurgiões mesmo do aparelho digestivo, mas os intensivistas e os emergencistas. Então, a maioria dos pacientes a gente já pega com uso de antibiótico, depois você não sabe se vai escalonar, para onde vai escalonar, né? Você vai utilizar antibióticos de terceira, quarta linha, porque os outros já foram queimados precocemente, né? A chance de desenvolvimento de infecções, os pacientes eles desenvolvem infecção de âmbito hospitalar, eles estão internados e são infecções muito graves mesmo, e a abordagem dessas infecções é um dos momentos mais complexos aí por volta da segunda, terceira semana de evolução. Então, eu não vi assim nada de muito novo, né? O Waterland, nós fomos até chamados a participar, né? A Federação Brasileira de Gastro
fez o contato lá com o Henrique de Madaria e nos chamou para participar do Waterland. Qual é o problema do Waterland? A gente tem que pegar o paciente nas primeiras 6 horas de evolução de dor. Esse paciente nem chega no Brasil na emergência. Essa é a verdade. Quando chega na emergência, até o gastrologista intervir nessas primeiras 6 horas, né? Nós não estamos, a menos que a gente tenha um set de emergência no nosso hospital e a gastrologia esteja nesse set, isso não vai acontecer. A maioria dos pacientes a gente não vai presenciar esse primeiro momento, né, de 6 horas de evolução. Então, tive muita dificuldade, não aloquei nenhum paciente, não consegui alocar. Falei nos hospitais de emergência, né? Ainda assim, o diagnóstico, nas primeiras 6 horas de início da dor, o doente não vai para o hospital, ele permanece em casa, ele toma medicação, e quando ele vai, já está com mais de 6 horas e com quadros bastante complicados, né, que não dá para a gente abordar. Então, É essas que, seriam as considerações. é Eu acho que que valeria a pena, viu, Celso, a gente fazer assim, a nível nacional, ter uma ideia da trajetória desse paciente. Qual é a história natural desse paciente? Com quanto tempo ele chega na emergência? Com quanto tempo o emergencista faz o diagnóstico de pancreatite aguda? Se ele faz esse diagnóstico de gravidade, né? E aonde os especialistas passam a compor a equipe que vai acompanhar esse paciente. É esse o nosso problema a nível de Brasil. A gente chega, o paciente já está grave, já está com antibiótico, já foi manipulado, alguém já tentou até operar, se duvidar, né? Então, são esses os pacientes que a gente acompanha. Jorge, eu acho que o Waterland procurou a população errada. Se tivesse procurado os endoscopistas, a gente com certeza ia pegar nas primeiras 6 horas. Porque, por exemplo, quando eu faço uma ecoendoscopia com punção num paciente com cisto, todos os casos de pancreatite que eu tive, eu peguei no momento zero. Ou seja, eu fiz a biópsia, logo depois o paciente começou a apresentar dor, tive que internar, amilase lipase elevada, a mesma coisa na colange endoscópica retrógrada, né? Por Sim, isso que sim. uma coisa que eu ia falar bem rapidamente é o seguinte: no meu tempo de residente, quem cuidava da pancreatite aguda eram os cirurgiões, ou seja, os cirurgiões cuidavam da pancreatite aguda. Com o passar do tempo, nos últimos 40 anos, o que aconteceu? Houve uma mudança. Começaram a tratar dos pacientes os intensivistas, né? E os intensivistas realmente não é fácil a gente simplesmente segurar aquele furor, né, terapêutico que eles querem que a gente faça. E a gente sabe hoje, com muita tranquilidade, com muito conhecimento de causa, que quanto mais tarde, por exemplo, você fazer a drenagem de uma walled of necrosis ou de um cisto pancreático, quanto mais tarde você fizer isso, melhor para o paciente e melhores os seus resultados. Então, os endoscopistas hoje têm que ter uma grande noção de pancreatite aguda no seu manejo e tratamento. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais fazendo procedimentos sobre o pâncreas e a chance de nós termos pancreatite aguda é muito grande, não é pequena, está em torno de 2% a 3%. Então nós temos que ter essa noção para ajudar no tratamento. Porque se deixarmos única e exclusivamente para os médicos intensivistas, nós podemos ter êxito letal desses pacientes. Isso tem que ficar bem claro. Eu acho que esse é um ponto importante. A outra coisa, já aproveitando a pancreatite pós intervenção endoscópica, eu acho que essa pancreatite ela tem um prognóstico diferente, né? Ela não é aquela pancreatite que vem com as alterações vasculares graves da pancreatite biliar ou das pancreatites de outras causas, né? Cabe a gente entender um pouco melhor por que causa essa diferença, né? Porque se a gente entende, a gente consegue acompanhar melhor os pacientes. Mas fica aí a mensagem, pessoal. Por favor, pancreatite aguda, leve, com evolução favorável, por favor, marquem um retorno ao ambulatório com 2 meses após a evolução para ver o que aconteceu com esse doente e se tem mais alguma coisa para fazer. Isso é importante. Totalmente de acordo. O nosso amigo Paulo Paternostro levantou a mão. Por favor, Paulo, fica bem à vontade. Pode falar.
Não sei se ele está aí, está nos ouvindo. Paulo? Acho que ele está tentando falar, não está conseguindo, infelizmente. Paulo, Raquel, você quer falar alguma coisa? Por favor, Raquel, fica à vontade. Bom dia a Bom todos. dia. É, já foi muito comentado aí pelo nosso amigo Jorge, pelo Humberto, então são poucos comentários. O primeiro comentário que eu faria do lado prático é em relação aos níveis das enzimas, que realmente é um marcador importante para o diagnóstico, mas lembrar que, como o Jorge colocou, alguns pacientes chegam tardiamente no hospital. Não é incomum o paciente ficar mais do que 3 dias antes de procurar o atendimento. E nestas situações, pode já estar em fase de involução o nível das enzimas. E aí, dificultar o diagnóstico, a imagem vai ser mais importante nesse momento. E em pacientes com doença pancreática, mesmo que incipiente, crônica, também, também não Pode falar, Raquel. Também não teremos um aumento da amilase e lipase e paciente com insuficiência renal. Então, esses pequenos cuidados que podem confundir e você não dar o diagnóstico de pancreatite, mas o paciente tem, então a imagem é fundamental. A segunda coisa que eu queria responder para o Fernando, ou tentar responder, é em relação aos scores usados para prognóstico e para identificar quem vai evoluir de forma grave. O que esse trabalho quer dizer é que muitos desses scores não foram inicialmente feitos para a pancreatite aguda, são para pacientes graves, como é o Apache 1, o 2, o 3, eles são scores de gravidade independente da doença, mas eles foram introduzidos na pancreatite e são úteis. Porém, o Apache é complicado, então a gente não usa os clínicos em geral não usam esses aí, exceto os intensivistas. Eu gosto muito do BISA, porque ele é feito, o nome já diz, ao lado do paciente, no leito do paciente, onde avalia padrões clínicos e padrões laboratoriais muito simples, que é o hemograma e que é a ureia. O CIRS, que nada mais é do que o score que avalia a presença da síndrome inflamatória sistêmica, ele também não é usado especificamente para pancreatite, ele é usado para qualquer situação de gravidade, mas se encaixa bem na pancreatite aguda. Então, existem scores próprios para pancreatite aguda, mas nós podemos usar esses mais simples porque realmente são simples de calcular. Eu acho muito útil, além disso, você ter esse olhar clínico. O paciente é idoso, o paciente é obeso, o paciente tem comorbidade, o paciente está desidratado, ele está taquicárdico, ele está hipotenso, já são sinais de alerta que ele pode evoluir para uma forma mais grave. E em relação à hidratação, hoje nós não fazemos a hiperidratação que fazíamos antes. Hoje nós fazemos hidratação. Isso quer dizer, nós temos que manter esse paciente com um bom nível de fluxo renal. Então, o parâmetro de hematócrito, ureia e de fluxo renal nos ajudam muito a dizer se o paciente está ou não depletado, se precisa ou não maior reposição hídrica. Então, não se faz mais aquela hiperidratação, mas, sem dúvida, tem que fazer algum volume nesse paciente, Humberto. O que o Fernando colocou é uma dose inicial em bolos, mais vigorosa, principalmente jovens, ou se ele está hipovolêmico quando você avalia, e depois você mantém uma hidratação nas 24, 72 horas, e muitas vezes isso vai fazer desaparecer aqueles critérios iniciais de gravidade. Então, você consegue reverter um quadro leve, moderado para leve, isso é possível.
Claro que não vai interferir na necrose em si, mas na gravidade nós conseguimos melhorar muito. Obrigado, Raquel, por seus comentários. Vamos ouvir agora o Dr. Paulo Paternostro. Paulo. Bom dia. Bom dia, Paulo. Obrigado a todos aí pelas palestras. E Jorge Guedes está um baiano que parece um paulista, está falando demais. O grande problema que eu vejo é o nexo causal da pancreatite. Você conduzir a pancreatite, eu acho que, e ver a severidade da pancreatite, não é uma coisa assim problemática. Mas o nexo causal, existia algumas controvérsias antigamente de que, se tivesse algum indício de microlitíase, se operava esse paciente. Então, era uma briga grande entre o cirurgião, o endoscopista, o gastroenterologista. Eu queria saber de vocês quantas cirurgias de colestectomia fizeram por uma pancreatite evoluir severamente e o cirurgião nos convencer de que realmente ali tinha microlitíase. Um ultrassom tinha, o outro não tinha e tal. Existe alguma estratificação? Ou seja, por uma simples microlitíase, nós podemos perder o paciente. E aí? Eu vou chamar para responder sua pergunta, Paulo, nosso cirurgião aqui, o Dr. Rodrigo Surjan. Então, Rodrigo, por favor, você poderia responder a pergunta do Paulo Paternostro? Não sei se você está nos ouvindo. Bom dia a todos. Só algumas considerações, né? Primeiro, a gente tinha uma escala que a gente usava muito, né? Que era a escala de Hanson para previsão de gravidade de pancreatite aguda. Acho que todo mundo aqui se lembra disso, que a gente usava leucócitos e DHL, fazia gasometria venosa e dosava cálcio. O cálcio ainda dosa até hoje, né? É uma das causas também de pancreatite aguda, que não foi citada no artigo. E eu acho que ele é uma bela revisão e ele lembra de diversas coisas para gente que é a nossa rotina, né? Ardengue, eu vou te contar o que acontece até hoje, tá? Tem uma equipe de cobertura e pancreatite aguda ainda chamam a gente, tá? O primeiro cara que recebe a ligação do pronto-socorro é o cirurgião. E eu vou te dizer que eu sempre brinco com os colegas, né? Eu viro e falo, justamente já caindo no caso da litíase, ele falou, o paciente tem pedra na vesícula? Fez o exame de imagem? Não, não tem. Eu falei, então por que isso é para o cirurgião? E eu brinco depois e falo, não, pode internar, porque acabou que até culturalmente a gente ganhou muita experiência com pancreatite aguda, porque ainda hoje existe essa cultura de que a pancreatite aguda é uma patologia a ser conduzida por cirurgiões. Apesar da gente falar e discutir isso 1 milhão de vezes, né? Quanto menos mexer, melhor. Eu tô com um colega agora que teve que operar um paciente no domingo e foi resultado de manipulação muito precoce do paciente. Tá? Aí contaminou, aí não se conseguiu mais controlar essa contaminação, tinha muita necrose e depois fica muito difícil realmente controlar o quadro sistêmico do paciente de infecção sistêmica depois que você contaminou a necrose pancreática. Uma observação só, que eu acho que o motivo de se colocar essa conduta de, nos casos da pancreatite grave, mesmo que tenha litíase vesicular, se abordar tardiamente a colestectomia, provavelmente é porque, assim, principalmente naqueles pacientes que têm um comprometimento da glândula inteira, ou existe comprometimento cefálico, é assim, você não vai conseguir tirar a vesícula na fase aguda, mas não mesmo. Não é não talvez, não sai. É um caos, você entra lá, é um bloqueio absurdo, começa a sangrar tudo. E digo mais, eu já entrei depois de 4 meses e não consegui tirar a vesícula. De um paciente que teve uma pancreatite aguda necrohemorrágica grave, muito grave. E assim, aquilo virou um bloqueio, virou uma pedra no andar superior do abdômen do paciente. Eu entrei para fazer a cirurgia e abortei. Tá? Falei, olha, é impossível tirar essa vesícula aqui. E o paciente até hoje tem a vesícula e tem os cálculos dele lá dentro da vesícula. Eu vou ser super sincero, apesar de ter sido uma pergunta para mim, eu sempre me pergunto sobre isso, tá? A princípio, assim, se um paciente teve pancreatite aguda em um dos métodos de imagem, eu ainda penso assim, tá? Mostrar microlitíase, a gente acaba fazendo a colestectomia, não tem jeito, Perfeito. né? É isso Mas eu mesmo. concordo e eu tenho talvez até convicção que boa parte desses pacientes acabam em algum momento mostrando microlitíase e um barro biliar ali decorrente do próprio manejo clínico, né? Então, assim, alguns desses pacientes vão ficar um tempo de jejum um pouco mais prolongado
eles vão evoluir para uma investigação com exames de imagem e em algum momento acabam fazendo um exame de imagem que mostra ali um barro biliar, alguma coisa. Tudo bem, eu ainda acho que tem que fazer a colisté, mas eu acho que tem parte desses pacientes que o motivo da pancreatite aguda não foi microlitíase e que depois que ele for para casa é capaz de voltar do padrão de dieta normal, tudo, e esse barro biliar acaba sumindo, tá? Mas é um fato que, assim, a gente tem um limiar muito baixo para operar a colestectomia nesses pacientes, porque é a principal causa de pancreatite aguda. Então, se em algum momento detectar a microlitíase, a gente vai fazer a colestectomia. Perfeito, perfeito. Paulo, espero que o Dr. Rodrigo tenha respondido sua pergunta. Celso, eu queria Oi, fazer um comentário e uma claro. pergunta para o Jorge também. Eu esqueci de comentar um ponto que eu discordo dessa revisão, que é em relação ao tratamento da dor, que eles colocam como primeira linha anti-inflamatório. Eu discordo totalmente. Raramente eu vou usar anti-inflamatório para controle da dor, na pancreatite aguda. E acho que nós podemos usar muito bem analgésico, e acho que a dipirona é excelente analgésico. Nós temos exemplos no uso na Covid, com doses bem mais altas do que nós estamos habituados a usar, sem risco algum para o paciente. Então, eu acho que nos quadros leves não se recomenda, e nos casos graves, muito menos ainda. Então, eu discordo totalmente do uso do anti-inflamatório. Excepcionalmente, não tem nenhum trabalho que demonstre que vai atuar no processo inflamatório da pancreatite aguda, ajudando nessa reversão. Lembrei disso. Raquel, muito bem lembrado. Perfeito. Desculpa, eu ia comentar sobre isso também. Eu concordo perfeitamente com a Raquel. Eu não uso Exato. anti-inflamatório em pancreatite aguda. Concordo inteiramente, acho que é um risco grave de desenvolver insuficiência renal, hemorragia e complicar o caso. Exato. É dipirona, codeína, e de codeína para cima a gente vai acrescentando as coisas de acordo com o que o doente responde. Exatamente, exatamente. Muito bem lembrado, Raquel. Muito bem lembrado mesmo. Bom, gente, vamos passar então agora. Eu quero que vocês vão ver um caso que é um caso extremamente interessante. Eu acho que Marcelo, se você quiser colocar sua tela, eu acho que é um caso interessante que vai suscitar um novo conhecimento, talvez, não sei, mas é um caso realmente interessante que nós tivemos a oportunidade de pegar. Não foi nem no Hospital Moriá, nós tivemos a oportunidade de pegar no Hospital Emílio Ribas. Então, Marcelinho, pode apresentar o caso. Acho que o Marcelo, devido ao adiantado da hora, o Marcelo vai apresentar todo o caso e depois a gente vai discutir as nuances de diagnóstico desse paciente. Pode ir em frente, Marcelinho. Bom dia a todos. Obrigado, professor, pela introdução. Então, o caso clínico dessa semana, um paciente masculino de 29 anos com uma dor abdominal a esclarecer. O paciente estava internado, como o professor disse, né, no Hospital Emílio Ribas, devido a um quadro de tuberculose miliar. Ele evoluiu durante a internação com uma dor abdominal inespecífica, com elevação de amilase e lipase, estava sendo tratado como uma pancreatite aguda de origem a esclarecer. Foi solicitada uma endoscopia para ele para investigação de uma candidíase oral, para descartar a candidíase esofágica. Então, o paciente tinha um HIV sem tratamento, e a carga, o CD4 dele era de 50. Então, durante a endoscopia digestiva alta, foi evidenciada na segunda porção do adenal, então, uma fístula com bordos labiados, né? E aqui a gente conseguiu até entrar com o aparelho dentro da fístula, mostrando aqui a via biliar, né? Aqui já, nesse momento, indo para a confluência dos hepáticos. Foi então realizada a biópsia dessa fístula, demonstrando uma duodenite com um processo inflamatório misto em fragmentos de tecido muscular liso, com alterações citomegálicas sugestivas de infecção por CMV. A pesquisa por Bar deu negativa e a imunistoquímica positiva realmente para CMV. A cultura, a última vez que a gente teve acesso, estava ainda em andamento. E o método GeneXpert, né, de método molecular rápido,
foi positivo com detecção baixa para tuberculose. Aqui a tomografia que foi realizada após a endoscopia, que chama bastante atenção aqui que o paciente não apresenta aerobilia. Até discuti com o Dr. Roberto Blasbaug, o que chama atenção mais é a presença de linfonodomegalia mesentérica importante. Mas não é possível ver nada em relação à aerobilia ou alguma alteração da via biliar. Então, o paciente evolui com boa aceitação de dieta após seu tratamento com esquema para tuberculose, com boa adesão. O paciente teve alta hospitalar após 2 semanas, com programação de acompanhamento ambulatorial. No momento da nossa avaliação, a gente não conseguiu fazer um teste contrastado por indisponibilidade no serviço da escopia. Fazer uma breve revisão, então, da tuberculose, né? Uma doença bem frequente no Brasil. No ano passado, 83 mil novos casos no Brasil, em 2023. E casos acometendo o trato gastrointestinal são raros, acometendo de 1 a 3%. E a maioria da área do acometimento no trato gastrointestinal são o seco e o ilho terminal. Acometem principalmente pacientes vivendo com HIV ou outras imunodeficiências. Eu quis focar nessa breve revisão sobre o diagnóstico, principalmente sobre o Gene Expert. Então, eu peguei esse artigo para falar sobre o Gene Expert. É um teste baseado no método de PCR, né? Que é a amplificação dos genes específicos do Mycobacterium tuberculosis e a pesquisa do gene responsável pela resistência à rifampicina. Então, tem uma sensibilidade e uma especificidade geral de 89% e 98%, respectivamente, e é um teste facilmente reprodutível, com riscos biológicos mínimos. Então, a amostra é colocada em um cartucho, misturada com antibactericida e colocada nessa máquina aqui. O resultado sai em até 2 horas. Teste bem rápido e bem reprodutível, foi adotado pelo SUS em 2013, com aumento da detecção de tuberculose em até 43%, segundo os estudos. É um teste que foi amplamente adotado pelo SUS, está disponível em várias localidades com alta taxa de diagnóstico de tuberculose, né? Falando um pouco desse método para o diagnóstico da tuberculose gastrointestinal, tem poucos estudos falando sobre isso, sobre a aplicabilidade em tecidos extrapulmonares, né? Esse estudo foi feito na Índia em 2019, com 40 pacientes com úlceras ilicolônicas, e esse método demonstrou uma sensibilidade de apenas 40% e uma especificidade de 100%. Uma crítica que pode ser feita a esse estudo é que as amostras não foram feitas a fresco. Então, o autor ele pegou as amostras, mandou para o estudo normal, e aí foi recuperado e depois foi mandado para estudo pelo Gene Expert. Não foi feita a amostra a fresco, como é o recomendado. Esse estudo mais recente, feito em Bangladesh, com 240 pacientes, com avaliação de amostra a fresco. Teve uma sensibilidade tecidual de 100% e fezes 63%. Uma crítica a esse estudo é que foi realizada a biópsia tecidual de várias localizações
diferentes, ele englobou todas em um conjunto só, né? No específico de onde foi feito cada amostra, né? Então, a tuberculose do trato gastrointestinal é um desafio diagnóstico devido à sua natureza paucibacilar, né? Então, o bacilo, por deglutição mesmo, a inoculação do bacilo, então ela tende a ser bem mais paucibacilar do que a forma pulmonar. E o uso do GeneXpert, então, se mostra um método diagnóstico rápido, pode auxiliar nessa situação, porém não, os estudos devem ser realizados para avaliar sua real acurácia. Perfeito, Marcelo. Nós trouxemos esse caso porque, primeiro, era um paciente que tinha um quadro de tuberculose associado ao HIV, e quando nós vimos aquela fístula do duodeno biliar, o primeiro pensamento que nós tivemos foi exatamente de que a etiologia da fístula espontânea era tuberculose. A gente sabe que quando a gente pesquisa tuberculose no trato gastrointestinal, mesmo quando você tem uma tuberculose de ilho terminal, onde o aspecto é muito característico, que é realmente praticamente patognomônico, às vezes a gente faz a biópsia e a gente não consegue fazer o diagnóstico, justamente porque existe uma paucibacilaridade dessa região para o diagnóstico. E aí nós percebemos, né, por isso que é importante a gente ter avaliação com várias clínicas, né? No hospital lá do Emílio Ribas, nós percebemos que quando você faz a pesquisa a fresco, ou seja, você colhe o fragmento e manda para o GeneXpert, se você tem um laboratório que faz isso, ele dá o diagnóstico, como foi esse caso. Então a gente conseguiu realmente fazer esse diagnóstico com tranquilidade, ou seja, a origem e etiologia dessa lesão sendo da tuberculose. A gente sabe que a evolução disso, se o tratamento é efetivo da tuberculose, é o fechamento espontâneo dessa fístula, né? Então isso aí nos ajuda realmente a fazer esse diagnóstico e é uma nova forma. Então isso aqui é uma tentativa de chamar a atenção de todos os endoscopistas que podem utilizar na suspeita da tuberculose esse teste, que é um teste que está disposto no SUS. E a gente, como endoscopista, a gente não sabe disso, pelo menos eu não sabia. Então por isso que eu trouxe esse caso aqui para vocês, para realmente salientar isso e colocar isso aí no radar de todos vocês. Então agora, se vocês quiserem fazer algum comentário, nós temos ainda mais uns 8 minutinhos, fiquem bem à vontade. Eu queria ouvir o Fila, né? O Fila para falar sobre isso, que eu achei extremamente interessante, Fila. Eu não tinha esse conhecimento, não sabia sobre isso. Não, eu acho isso importante. Só para vocês terem ideia, é muito comum eu liberar um laudo dizendo assim, olha, eu tenho todos os dados morfológicos favorecendo a tuberculose, mas eu não encontro bacilo. E não é só porque é paucibacilar, porque os métodos disponíveis na histologia não são sensíveis. Então, e aí eu sugiro prosseguir na investigação com métodos não histológicos, microbiológicos não histológicos. Bom, então isso ajuda, sem dúvida. Então tem que fazer isso mesmo. Agora, eu queria... Bom, falando da tuberculose no tubo gastrointestinal, claro que vocês não devem estar vendo mais isso, mas eu cheguei a ver bastante, porque inclusive eram operados. As úlceras no trato digestivo são circulares, no delgado e no cólon, tá? Então, isso acho que é importante para diferenciar das demais lesões. Retocolite, Crohn, isquemia, etc. Tá? Então, as úlceras são circulares. E agora eu não entendi uma coisa. O citomegalovírus foi encontrado onde aí? Nessa fístula também? Nessa fístula também. Então, e aí eu não atribuiria exclusivamente a tuberculose, porque o CMV vai fazer uma lesão isquêmica que talvez explique esse caminho, não necessariamente a tuberculose. Não, perfeito. Mas o grande, por exemplo, todos os casos que a gente encontrou na literatura, Fila, foram pacientes que tiveram uma fístula duodeno-biliar, mas que eram única e exclusivamente da tuberculose. Eu acho que eu encontrei apenas um caso que estava associado ao HIV. E nesse paciente, pelo fato de nunca ter tratado HIV, além da tuberculose, a gente tinha o CMV associado. Então, por exemplo, provavelmente, uma vez tratada a tuberculose,
Com certeza, se você também não tratar o CMV, pode ser que essa fístula não feche, né? Essa é a grande, É, essa é a grande então, verdade. porque a biópsia mostrava a granuloma e o CMV ou não mostrava Não, a biópsia não mostrou nada de tuberculose, nenhum sinal de tuberculose. Nós Tá, pesquisamos, assim, olha, nós pesquisamos por causa da clínica, porque eu falei, eu acho que essa lesão é derivada da tuberculose. E aí, quando fez o GeneXpert, deu positivo. não, não, Fila, só um comentário aí com relação ao CMV. O CMV, ele é ubíquo e nas doenças inflamatórias intestinais, ele pode ser um colonizador e não necessariamente ser o fator agressor, né? Isso é bem visto na doença inflamatória intestinal. Então, se você tem, sobretudo, uma carga viral muito baixa, a presença do CMV não é o fator agressor, né? Eu acho que nesse caso o CMV está ali porque ele é ubíquo e tem um processo inflamatório e ele vai até se multiplicar pelo próprio processo inflamatório. Mas não, isso gera uma dificuldade de você decidir se vai tratar concomitantemente o CMV. Na doença inflamatória, o tratamento de base da doença inflamatória geralmente resolve e é muito difícil você fazer a inferência de que o CMV é fator causal. Olha, não, Jorge, pode perfeito. Não, não, eu estou totalmente de acordo. Assim, a minha questão é, a biópsia tem que dizer se tem uma isquemia. Aí você conecta o CMV à condição isquêmica, né? Não, tá certíssimo. Se eu não tiver alteração nenhuma, ele tiver o CMV, é o que o Jorge falou. Agora, se eu não, que tipo de lesão está associada à alteração que você encontrou na borda da fístula? perfeito, perfeito. Não, e é uma coisa importante, Jorge, que eu tenho aprendido junto com os infectologistas lá no Emílio Ribas, é que quando você tem um caso como esse, o fato de você ter o HIV, eles fazem o tratamento conjunto, tanto do citomegalovírus quanto da tuberculose. Eles têm esquemas muito bem estabelecidos para fazer esse tipo de tratamento e realmente agora a gente vai ver a evolução desse paciente. Eu acho que Mas eu queria realmente chamar a atenção para o diagnóstico, né, da biologia molecular através do GeneXpert da tuberculose. Ou seja, então eu queria chamar a atenção de toda a comunidade que está aqui, né, com a gente, a respeito dessa possibilidade, né, que é simplesmente oferecida pelo SUS. Então, eu acho que se você pensar em tuberculose, vale a pena você fazer a biópsia e enviar para o patologista, porque o Philadelphia já salientou as dificuldades que a gente tem em relação a isso, e vale a pena também coletar fragmentos para a pesquisa do GeneXpert. Então, acho que esse é um ponto importante. Fala, Marcos. Olá, bom dia. Apenas para avisar e lembrar que sábado vamos ter a nossa sessão multidisciplinar e integrada das vias biliares e pâncreas, né? E os interessados podem pedir o link que a gente encaminha para fora do estado. E teremos a honrosa participação, né, a presença do professor Fila, ok? Então, todos convidados. O Fila já tá na Bahia ou não, Marcos? Não está não, mas brevemente, sexta-feira ele chega. Muito, muito bem-vindo, viu, Fila? Muito bem-vindo. Vai ser bem recepcionado. Obrigado. Pensei que o Philadelphia já estava aí comendo um peixinho baiano aí. Estou passando frio aqui. Ele já está com as credenciais de pousar nesse estado maravilhoso que se chama Bahia. Perfeito, gente. Obrigado. Um abraço. Eu ia falar exatamente isso. No sábado existem duas reuniões. Na quinta-feira à noite vai ter uma reunião. Vou colocar o link no nosso grupo. Vai ter uma reunião que é do grupo de cirurgia endoscópica da Argentina, onde nós vamos discutir dois casos. Vão ser dois casos interessantes de pancreatite aguda. Acho que vale a pena vocês participarem, Jorge, Raquel, todo mundo. Acho que realmente vai ser bem interessante. E no sábado nós temos a reunião do professor Marcos Clarencio, que eu acho também que vale a pena, uma reunião muito bem elaborada, que vai ser interessante para a discussão de doenças do pâncreas. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, né?
Desejo a todos uma boa semana e também um bom final de semana. Espero nos encontrarmos na quinta-feira à noite e também no sábado pela manhã, né, Marcos? Às 8h30, certo? Ok. Tchau para Estaremos todo aqui. Um mundo. abraço, obrigado aí. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, É tchau, nóis. Humberto, todos. Boa semana para todos.